A paz do Senhor, meu querido, amado irmão e irmã. Nesta manhã de sexta-feira eu venho trazer mais uma porção da palavra de Deus para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, neste dia, tocou em meu coração para que juntos possamos meditar na palavra dele, a qual se encontra no livro, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 5, aleluia, até o verso 13, louvado seja de Jesus, aonde vai falar da cura do criado de um centurião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além do nosso Deus. O mundo, ele nos apresenta, pode nos apresentar vários deuses, mas na realidade só existe um Deus, o Deus Criador do céu e da terra. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a majestade, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia. Nós vamos falar, essa passagem ela vai falar sobre milagre, Milagre realizado em um criado de um centurião. Aleluia. Em um homem que esse centurião, ele era um homem que comandava 100 homens, Por isso centurião. Mas antes, meus queridos, nós vamos fazer a oração, pedir o auxílio, a ajuda do nosso Deus, do nosso Criador, porque nós não podemos fazer nada sem a ajuda, sem o auxílio dele, O homem não pode fazer nada. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Quem somos nós para realizar alguma coisa se o Criador não estiver conosco? É Ele que realiza todas as coisas. É Ele que realiza milagres. É Ele que opera o impossível na vida das pessoas. Nós temos apenas que crer naquele que fez todas as coisas. Aleluia. E aí, confiar, esperar. Talvez Ele faça de uma vez só, ou talvez haja um tempo, que Deus quer avaliar, ou seja, a nossa fé. Ele quer avaliar se nós realmente cremos nele, Se nosso coração está nele, ou se o nosso coração está em outras coisas. Aleluia. Eu vou ler a palavra de Deus. Aliás, antes, eu vou ler e depois nós vamos orar. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai,
e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus em dizer aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Louvado seja Deus. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez nesta manhã de sexta-feira na tua presença. Queremos aqui, ó Pai amado, declarar que o poder a ti pertence. Queremos também te pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas e falhas, Senhor, que muitas das vezes cometemos contra ti por palavra. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Limpa nosso coração, limpa nossa mente, tira de nós o que não agrada ao Senhor, nos santifica e nos vivifica para ti, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos amados, palavra essa maravilhosa. Uma palavra a qual um centurião, um homem que não era judeu, um homem que, como romano, eles eram adoradores de Mitra, né? Uma deusa muito popular da religião deles, né, antiga. Ali, então, os romanos, eles tinham vários deuses, né? E uma delas, né, era Cibele, a deusa Cibele, né? A grande terra, né? A mãe da grande terra, né? Ísis, importado do Egito, né? São os deuses que vieram importados do Egito. E eles, então, muitos deles eram adoradores dessas deusas, né? Eles eram ligados ao minitraísmo, né? Mas veja, esse centurião, ele agora resolve ir até Jesus e pedir a Jesus que cure o seu empregado, o seu criado, que estava enfermo em casa. Talvez este centurião tenha ido diante lá da sua deusa, né, dos seus deuses romanos ali, a qual eles criam, e ele não recebeu nenhuma resposta, nenhum milagre, nada aconteceu de melhora na vida do seu criado. E agora este homem resolve pedir a Jesus que o cure o seu criado. Ele vai até a Jesus, um homem que está sendo perseguido pela elite religiosa judaica,
Um homem que muitas das vezes odiado por Roma, por causar ali algumas divergências, algumas confusões, porque as pessoas levantavam falso a respeito de Jesus. Mas agora esse centurião, ele se rende e ele vai até Jesus Cristo pedir este milagre. E quando Jesus se propõe ir à sua casa para curá-lo, o seu empregado, este soldado, este homem, esse centurião, ele diz que não é digno de que Jesus adentrasse a sua casa, né? Mas ele diz para Jesus: manda uma palavra que o meu servo será curado. E ele vai dizer para Jesus: porque eu também sou homem, sujeito à autoridade. Eu digo a este rapaz, vai, e ele vai. E a outro, vai, vem, e ele vem. Este centurião, ele agora reconhece que em Jesus havia autoridade. Que havia autoridade em Jesus e na palavra. Porque a palavra, este centurião, ele não tinha, talvez, ou tinha conhecimento da lei, dos costumes judaicos, da fé judaica, por ele estar ali convivendo com o povo judeu. Talvez as pessoas tivessem falado para ele do Messias que havia de vir, mas este homem, o que a história nos passa desse centurião é que ele era uma pessoa em que ele cuidava bem, tratava bem os seus criados. Tanto é que nós vamos ver em outra parte, quando um dos centuriões vai até Jesus, pedir para que Jesus vá lá, porque ele é um homem bom. E Jesus resolve ir. Mas Jesus não adentra a casa desse centurião, deste talvez um adorador de Mitra, das deusas ali trazidas do Egito para Roma, a qual eles passaram a adorar. Aleluia. Meu querido, quantos são as pessoas que têm colocado a sua fé em deuses de pau, de pedra, em deuses que não falam, que não ouvem, que não andam, em deuses que não dão nenhum sinal de vida. Aleluia. E muitas pessoas hoje em nosso tempo continuam a adorar esses deuses feitos pelas mãos dos homens, de madeira, de ferro, de pau, de ouro, de metal, esculpido pela mão do homem. Mas eu quero trazer aqui no Salmo 135, veja bem o que é que diz no verso 35. Você pode aí na sua casa abrir e ver, abrir a Bíblia e ver comigo. Salmo 35, versos 15 ao 17, vamos ver, ao 18. Diz assim: os ídolos pagãos são prata, ouro, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não podem falar, olhos,
mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas não são capazes de ouvir. Nem mesmo qualquer alento de vida há em seus corpos. Ou seja, esses objetos que são feitos pela mão de homens esculpidos, eles não têm vida. Eles não podem fazer nada por mim e nem por você, porque são meros objetos inanimados, sem vida. E aí no verso 18 diz: tornem-se, portanto, como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Deus está dizendo que as pessoas que confiam nesses objetos, nessas pedras, nesses gessos, nesses pedaços de madeira esculpido, moldado pela mão do homem, em alguma imagem a qual eles colocam ali a sua confiança, elas se tornarão como essas imagens. Elas não terão vida. Elas ouvirão a verdade, mas não entenderão. Elas se tornarão o seu coração petrificado, porque não vão ter nenhuma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Veja o Salmo também, meu querido, eu quero trazer para você o Salmo 115, do verso 4 até o verso 11. Veja o que diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite de sua garganta. Sejam como eles, aqueles que fabricam todos e os que nele depositam a sua confiança. Aleluia. Então Deus está dizendo que essas pessoas que colocam a confiança nesses objetos, elas se tornarão como esses objetos, insensíveis à voz de Deus. Veja o que diz Isaías 44. Isaías 44, verso 9. Do verso 9 até o verso 20. Os que modelam ídolos, nada são as suas obras de arte, e objetos preciosos não podem lhe trazer nenhum proveito. Tudo isso é vã. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, a fim de que sejam humilhados por seus próprios feitos. E quem é que esculpe ou modela um desses e funde uma imagem que nada lhe serve? Com certeza, todos os seus companheiros devotos serão envergonhados, bem como os seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúnam-se todos eles e apresentem-se todos eles, se encherão de espanto e humilhação.
O ferreiro toma uma ferramenta e trabalha com elas nas brasas. Modela com a arte um ídolo mediante hábeis marteladas. Forja-o com o poder do seu próprio braço. Ele sente fome e perde a força, passa por sede e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com os compassos e faz semelhante beleza de um homem que passa a morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores dos bosques, que plantam um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquieta e coze o pão, e talvez faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se acolha diante dela. Ele queima a metade da madeira e no fogo e com isso prepara a carne. Para cozer, faz um assado e dele se farta. Depois se esquece e exclama: já me esqueci, já experimentei o calor de tudo quanto essa madeira poderia me oferecer. Então, com o rosto faz um Deus para si, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe suas súplicas em oração. Salva-me, pois tu és o meu Deus. Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: metade desta madeira usei simplesmente para fazer o fogo, com a qual assei pão sobre suas brasas. Assei também carne e matei minha fome. Ora, poderia eu fazer algo abominável com o que restou da madeira? Ele se alimenta de cinza. O seu coração iludido o desvia do bom caminho, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem consegue confessar: isto está em minhas mãos, não é deuses coisas alguma. Veja aqui, Deus, ele relata, que a madeira para nada serve a não ser para se servir como carvão, aonde você ali coloca gravetos ou a madeira, joga o querosene, acende o fogo e aquela madeira ela vai servir para fazer carne, assar pão. E Deus então chama atenção aqui de que o ser humano não prestou atenção que aquela madeira é inútil. Ela só serve para fazer, esculpir casa, para as pessoas fazerem casas, serve como lenha. E ele diz no final do versículo 20 que elas para nada servem. E não isto, ou seja, que a verdadeira salvação, que a verdadeira ajuda, ela vem de Deus. Ela não vem de uma imagem esculpida no ferro, na madeira, feita pela mão do homem. No verso 46, a gente também vai ver, Isaías 46, Deus também vai exortar o povo sobre esta questão. 46, 1 ao 7, veja o que diz. Bel, Marduk, que significa Senhor, na língua dos caldeus se inclina. Nabu, Nebo, deuses do saber, lança-se por terra. Os seus ídolos
não passam de animais de carga e gado desde o seu nascimento. As imagens que são transportadas de um lado para o outro são pesadas, um fardo para os seus exaustos devotos. Justos se abaixam e se encurvam, não conseguem salvar os fardos. Eles mesmos foram conduzidos ao cativeiro. Ouve-me, vós da casa descendência de Jacó, vós a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento. Ouve-me, e sereis o mesmo até quando vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei, sim, eu vos levarei e vos livrarei. Com quem me comparareis? A quem me igualareis e considereis semelhante a mim, para que possamos ser comparados? Há os que tiram ouro de sua bolsa e pesam prata na balança, contratam ourives para lhes fazer um deus. Prostram-se diante desses ídolos e lhe prestam culto, adoração. Em seguida, põe-nos sobre os ombros e colocam-no em um espaço reservado para que ali permaneçam imóvel, sem se mexer da sua posição. Por mais que alguém o chame, ele não dá qualquer resposta. Não tem reação. Os seus deuses são incapazes de salvar quem quer que seja das suas aflições. Aleluia. Mais uma vez a gente vê Deus mostrando que os ídolos feitos pelas mãos dos homens, sejam eles de madeira, de ferro ou de qualquer uma outra matéria-prima, esses deuses feitos pelas mãos dos homens, pseudo-deuses, eles não podem salvar ninguém. Eles não têm poder porque eles são inanimados, eles não têm vida. Eles não se movem, eles não enxergam, eles não andam. Eles precisam ser carregados por alguém de um lado para o outro. Você vê aí nas procissões, as pessoas carregando as suas imagens dos ombros, nas ruas, para um lado e para o outro, esquecendo do verdadeiro Deus, depositando sua fé em um objeto feito pela mão do homem. Mas veja o que é que Deus vai falar ali em Romanos. Romanos capítulo 1. Veja o que Deus vai falar. Aleluia. Romanos capítulo 1, irmãos. Veja o que o Criador está dizendo. Aleluia, Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Trocaram, verso 23, Romanos capítulo 1, verso 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o ser humano trocou a glória de Deus por objetos feitos pela mão do homem. Deixou de confiar no Senhor para confiar nesses objetos. Era assim a situação desse centurião romano. Ele tinha sua fé em uma deusa, porque ele era a religião romana da época, era
Mitra, né? Eles adoravam a Mitra. O mitraísmo era ali comum em Roma na época. Mas agora esse centurião, diante de uma situação adversa, diante de uma calamidade que acontecera com seu criado, ele resolve ir até Jesus Cristo, alguém que estava sendo ali perseguido pelo Roma, pelas autoridades judaicas religiosas da época. Então ele recorre a ir até Jesus. E o que eu falei antes, talvez ele conhecer a história do Messias por convivência com os judeus, talvez eles contaram que viria um Messias que iria salvar o povo deles de toda a opressão, da escravidão. E talvez este homem agora, vendo os milagres que Jesus fizera de algumas pessoas, ele então resolve ir até Jesus e pedir a Jesus que cure o seu criado. Este homem que outrora era um religioso, um adorador de Mitra, talvez de uma imagem ali em Roma, talvez indo aos templos, ele agora vai diante daquele que tem o poder de dar vida e tirar a vida. Ele agora vai diante daquele que foi o arquiteto, construtor do universo, do mundo, para pedir a cura do seu centurião. Ele agora vai diante daquele que deu limite aos rios, aos mares, que criou o homem à sua imagem e semelhança. E Jesus, na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua bondade, na sua longanimidade, ele resolve ir à casa desse centurião. Mas esse centurião também, ele toma uma atitude, aleluia, de humildade. Ele diz para Jesus: Jesus, eu não sou digno do que tu entres em minha casa, mas manda uma palavra e o meu criado será curado. Porque sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Jesus se admirou deste centurião, dessas suas palavras. Quando Jesus ouviu ele dizendo isso, Jesus em seguida vai dizer que em verdade eu afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, Jesus estava dizendo que, olha, vocês judeus, aleluia, ouviram, viram, tiveram conhecimento do Deus eterno, das suas grandezas, dos seus feitos, que ele fez de abrir o mar vermelho, livrando vocês da escravidão do Egito, derrubou as muralhas de Jericó, deu livramento do meio dos povos pagãos, dos filisteus, dos cananeus, dos heveus e de tantos outros, desbaratou reinos. E vocês não estão crendo no Filho do Homem que está aqui diante de vocês, mas esse centurião, um idólatra, um adorador de Mitra, ele vem até a mim e reconhece que há em mim autoridade para fazer o impossível. Ele vem até a mim e se humilha, dizendo que não é digno de que eu adentrasse em sua morada. E vocês não se humilham diante do Filho de Deus, diante do verdadeiro Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus vai dizer que, olha, que nem mesmo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão com Abraão, com Isaac e Jacó, enquanto os filhos,
ou seja, aqueles que rejeitarem a Jesus, os judeus, eles irão sofrer, eles não irão adentrar no reino celestial por negarem a Cristo. Aqueles que não aceitarem a Jesus, aqueles que desprezam a Jesus, que o negam, que o trocam por uma imagem esculpida, que o negam por coisas banais, pelo paganismo, por tantas religiões que estão afora, essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Meu querido, houve neste homem uma fé, e lá em Hebreus vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas é a certeza de que elas um dia vão se concretizar. Aleluia! Nós temos apenas que crer, ter esta fé pautada no Senhor, como este centurião. Ele creu que Jesus tinha poder para fazer aquilo que ele estava a pedir. Hebreus 11 vai falar sobre isso, sobre a fé, meu querido. É importante que nós tenhamos fé no Senhor Jesus. Uma fé, aleluia, pautada na palavra de Deus. Veja o que diz Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você espera, você não está vendo, mas você crê que a palavra de Deus há de se cumprir na sua vida. Eu não sei, meu querido amado irmão, irmã, simpatizante da palavra de Deus, ouvinte da palavra de Deus, eu não sei quanto tempo você está pedindo a Deus uma resposta, um milagre. Eu não sei quanto tempo você está aí clamando a Deus de dia e de noite por uma resposta. Mas eu quero dizer para você, permaneça na fé. Creia que o Senhor há de realizar aquilo que você está pedindo. Embora você não esteja vendo nenhum resultado positivo, mas saiba que o nosso Deus, Ele trabalha no silêncio. Ele faz como Ele quer e não como você quer, como nós queremos. Porque Ele é soberano. Aleluia. Ele não trabalha conforme o querer do homem. Não adianta você querer se impor ou querer impor a Deus para que Ele faça no seu tempo, não. É no tempo dele, meu querido. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo dele. Ele realiza a sua obra, a obra dele conforme o querer, a vontade dele. Porque ele é Deus e não há outro Deus além dele. Ele é o único, ele é verdadeiro. Só ele tem poder, autoridade para realizar aquilo que muitas das vezes nós estamos a pedir. E isso é conforme a vontade dele, porque ele é soberano. Ele faz como ele quer. Aleluia. Não é segundo a minha ou a sua vontade. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. E aí no verso 6, veja o que diz ainda em Hebreus 11, verso 6 agora. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós temos que crer que Deus existe,
e que Ele vai nos galardoar, Ele vai nos conceder o que nós estamos pedindo, o que você está pedindo. Por quê? Porque você está buscando. Se você busca a Deus com fé, com inteireza de coração, com singeleza de coração, com humildade, Ele vai te conceder. Aleluia. Mas não é no seu tempo, meu querido, não é da sua forma, da sua maneira, como você espera que aconteça. Não é porque você deu um valor X à obra de Deus que o milagre vai acontecer. Não. Deus não trabalha desta forma, você barganhar, você dizer para Deus, se Ele não lhe der, você vai deixar o caminho dele. Não é dessa forma que você vai conseguir a bênção de Deus, dizendo para Deus, se o Senhor não realizar o milagre, Senhor, eu vou rasgar a Bíblia, eu não vou mais frequentar a congregação, eu vou voltar a uma vida a qual de pecaminosidade que eu vivia. Não é desse jeito, meu querido. Deus, Ele é soberano. Ele faz tudo conforme o querer dEle, no tempo dEle, para a glória dEle. Mas Deus quer ver da minha e da sua parte resiliência. Ele quer ver fé. Ele quer ver humildade. Ele quer ver se realmente nós cremos na sua palavra. Ele deseja ver a sinceridade em nosso coração. E quando Jesus ali então, esse centurião diz para ele, olha, manda uma palavra e meu criado será curado. Que fé, meu querido. Uma palavra. Meu querido, só basta uma ordem do nosso Deus. Só basta uma ordem de Jesus para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você alcance o seu pedido, a sua oração. Basta uma palavra. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus, porque Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo veio a existir através da palavra de Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. A palavra de Deus tem poder. Esta palavra a qual o Senhor nos deixou, ela tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou realizamos. Nós temos apenas que permanecer nesta fé, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades da vida. Nós temos que crer que a palavra de Deus, ela traz a existência o que não existe, através da fé de cada um de nós. Mas para isso é necessário humilhação, é necessário uma vida de meditação na palavra, para que essa palavra venha germinar, trazer vida ao nosso coração, para que a gente venha crer mais e mais na operosidade do Senhor Jesus. Nós não podemos ser como Tomé, mas temos que crer mesmo sem ver. Tomé, Jesus ali apareceu aos discípulos, e os discípulos disseram para Tomé, Tomé, olha, o nosso Senhor Jesus apareceu, o Mestre apareceu. Mas Tomé disse, não creio, só creio se eu ver o furo na mão, se eu ver os furos do lado. Tomé era um homem que cria por vista, mas novamente o nosso Senhor Jesus apareceu e ali estava Tomé. E Jesus então se dirige a Tomé e diz, olha aqui as chagas das minhas mãos e o furo do meu lado. E diz para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Deus diz para mim e para você, meu querido, creamos menos não vendo, porque é pelo poder da fé que o sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo acontece. Pode demorar o tempo que for, nós temos que ter fé, meu querido, aleluia, para que nós possamos ver a glória de Deus nas nossas vidas,
porque a palavra do Senhor, ela não está presa, ela não está encarcerada, ela não está presa dentro de um livro, ela não está encarcerada dentro de uma congregação, ela não se detém no poder apenas de um homem, mas ela está ali a quem a quiser usar, pelo poder da fé. Paulo, em meio às prisões ali em Roma, ele dizia que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa, ou seja, mesmo preso eu vou poder pregar aqui para essas pessoas que estão nesse cárcere, nesse calabouço comigo, porque a palavra do Senhor, aleluia, ela não está presa. Paulo poderia estar preso ali, mas havia muitos outros irmãos, muitos outros discípulos, muitas outras pessoas ali na época que estavam ali soltas, e essas pessoas tinham o poder da palavra dada por Deus para anunciar. O evangelho não está preso. O evangelho, ele não está preso a uma religião. A palavra de Deus não está presa a uma religião. A palavra de Deus, ela não está presa a um homem, não. A palavra de Deus está aí a quem quiser buscar, aleluia. Mas para que a glória de Deus aconteça nas nossas vidas, nós temos que permanecer crendo, nós temos que permanecer confiando no Senhor, como esse centurião. Ele disse: olha, Jesus, não entre na minha casa, eu sou um pecador, eu não mereço que a tua pessoa adentre ao meu lar. Ele se humilhou, meu querido. E Jesus então atende a súplica desse centurião. Jesus disse: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E diz a palavra de Deus que naquele mesmo instante, naquela mesma hora, o servo daquele centurião foi curado, meu querido. É pela fé. Se você crê na palavra de Deus, se você crê nas sagradas escrituras, naquilo que está escrito, você vai receber o seu milagre. Porque esta palavra não é invenção de homens. Ela foi escrita por 40 homens que foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever tudo que está aqui. Não foi tirada da mente do homem, da intelectualidade de homens, de eruditos, não. Ela foi escrita por homens inspiradas por Deus. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer que esta palavra tem poder de te dar a cura. Você tem que crer se esta palavra tem poder de te curar dos seus traumas. Você tem que crer se esta palavra tem poder para libertar o teu filho das drogas, para libertar o teu marido do alcoolismo, para libertar você de toda mazela, de tudo que não presta. Nós temos que crer que esta palavra tem poder para nos libertar, nos tirar da escuridão, das trevas e nos colocar num caminho de luz, no caminho que se chama Jesus Cristo. Ele tem poder para te curar. E é no nome dele, meu querido, que nesta manhã eu vou orar para você que está perto, que está longe, para que Deus entre com providência na sua vida, para que Deus venha curar a sua vida, seu corpo físico, para que Deus venha quebrar as algemas que o inimigo prende a sua mente, cauterizando seus sentidos, sua consciência, fazendo com que você não enxergue a verdade. Vou orar a Deus para que Ele tire as cegueiras dos teus olhos, as escamas que impedem de você enxergar a verdade. Aleluia. Soberano Deus e Pai eterno, maravilhoso, santo, digno de poder e de glória, Senhor, nesta manhã, diante da Tua presença santa e maravilhosa,
Eu ergo a minha voz, meu Pai, e peço, vá de encontro agora a essas vidas que irão ouvir esta mensagem, pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão presas no alcoolismo, nas drogas, na marginalidade, pessoas que estão ali, meu Pai, tomadas por uma doença, por um câncer, meu Pai, cefálico, por um câncer, meu Pai, na próstata, por um câncer, Senhor, no pulmão, por um problema de coração, no fígado, no baço, Pai, esta vida que está acamada dentro do seu lar, meu Pai, ó Senhor, esta pessoa que está hospitalizada em uma UTI, Deus vai visitando agora essas vidas doentes, nos hospitais, nos UTI da vida, em seus lares, vai repreendendo esta enfermidade no coração, meu Pai, esse sopro no coração vai repreendendo, meu Pai, dá o coração novo a esta mulher, a este homem, em nome de Jesus, Pai, restaura o pulmão desta pessoa, dará a esta pessoa um pulmão novo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, liberta este jovem das drogas, liberta, meu Pai, este homem da jogatina, liberta, meu Senhor, esta pessoa da marginalidade, do mundo do crime, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai libertando vidas nesta tarde, nesta manhã, meu Pai, que se encontra atribulada, angustiada, depressiva, com ansiedade, vai libertando, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, este lar conturbado, onde só tem guerra, onde só tem briga, é o marido batendo na esposa, é a esposa batendo no marido, é as crianças que não respeitam pai e mãe, meu Pai, liberta, Senhor, estas vidas, esta família, em nome de Jesus Cristo, vidas que estão, meu Pai, encarceradas, que mataram, que roubaram, ó Senhor, liberta essas vidas, meu Pai, de toda a opressão no coração, na alma, na mente, em nome de Jesus Cristo, vai libertando vidas aqui, meu Pai, da minha vizinhança, ó Senhor, visita cada um, meu Pai, liberta, vai colocando por terra todo o mal, Senhor, vai colocando por terra todo espírito de contenda, de vício, vai libertando, meu Senhor, vai quebrando as cadeias, vai tirando as escamas dos olhos, vai libertando, vai tirando a cegueira espiritual, ó Senhor da glória, vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, meu Pai, aquilo que para nós seres humanos é impossível, mas que para o Senhor não é impossível, Deus realiza. Estende as tuas mãos agora, abençoa essa vida da direita, da esquerda, de frente, de perto, de longe, abençoa este bairro, Lagoa Redonda, Curió, salva a vida, destrona ao altar de Baal, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minha vida, a nossa família, nossa parentela por parte de pai e mãe, da minha esposa, da minha família, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos da igreja, o pastor, os demais obreiros, as demais lideranças e todo o corpo de Cristo, meu Pai, abençoa em nome de Jesus toda a membresia da igreja, os eventos da igreja, toma a frente de tudo, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, simpatizante, que a graça do Senhor seja derramada na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, em nome de Jesus, ajude a mensagem a chegar a outras pessoas para a glória de Deus. Amém e graças a Deus.